Tem a aula Empodere-se também, aqueles que ainda não fizeram, é gratuita. Vou deixar também o link no link da bio, tem tudo. Todas as redes sociais, Instagram, Facebook, canal. E tem o link da aula Empodere-se, que é uma aula que eu desenvolvi para você. É sobrevivente, né, que não sabe lidar com pessoas abusivas e tem dificuldade de se impor com essas pessoas. Olá, doutora Sandra, boa noite, tudo bem, Olá, querida? tudo bem, Virgínia? Que prazer estar novamente aqui com você, com os seus seguidores, com os meus seguidores. Eu já vi aqui que tem gente, tem amigos de Belo Horizonte que estão Ah, que prestigiando a sua bacana. live. Um abraço, Luísa, Luzia. Tema que precisa ser falado, né? Pouco se fala, É, é um tabu muito grande. E eu quero te agradecer por aceitar o convite de imagina, falar sobre abuso sexual, que infelizmente é um prazer falamos. muito grande. Para quem não sabe, nós nos conhecemos na Rede TV, no programa da Luciana Gimenez. E eu acho que você pode falar um pouquinho melhor. E foi muito interessante e a gente nunca mais deixou de ter contato. Eu gostei muito da Virgínia, uma pessoa sábia e que tem levado aí o seu ensinamento, a sua aprendizado de vida, né? Compartilhado a sua experiência com tantas pessoas. É muito bonito seu trabalho, Virgínia. Obrigada. Parabéns. O seu trabalho também é muito lindo e Obrigada. a doutora Sandra ela faz um trabalho nas escolas, né, divulgando Sim, para os professores, né, ensinando para os professores como reconhecer esses abusos. E aí, gente, eu sim. quero pedir para quem está assistindo enviar essa live para um amigo professor ou professora para reforçar, né, porque muitos não têm acesso a essa informação. Alguns já esqueceram, então é bom relembrar essas pessoas que são professores, né, seu amigo, sua amiga, já envia essa live para eles. Doutora Sandra, nós temos 60 minutos Opa. para depois cai, tá? Para lembrar que ele cai, não tem problema, depois a gente reconecta. Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Uma hora a internet cai, 60 minutos o Instagram fecha, e em determinados momentos, para seguir as perguntas, de repente eu vou ter que cortar a doutora Sandra em determinado momento para encaixar a outra. É igual ao Fica vivo tranquila. no jornal. O repórter vai, de repente, Fica, puxa o fica, microfone tran- com fica maldade. tranquila. Mas, ó, É eu tudo vou por uma boa avisando, causa, né? ela vai voltar, tá? Com Depois certeza. ela volta para conversar mais se eu precisar cortar em determinado momento. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é esse seu trabalho na escola, nas escolas de conscientização. Ah, bacana. É, é uma coisa assim muito pessoal. É a primeira vez que eu fui convidada, né? Eu trabalho com palestras no Brasil todo e eu moro em São Paulo. Mas essa vez que eu fui convidada foi a primeira vez que eu falei sobre o assunto, porque eu ia por outras razões, né? Por outros temas. Mas foi justamente no dia 18 de maio, que é o dia que se tem para conscientizar as pessoas sobre o combate ao abuso de crianças e adolescentes, né? A violência sexual. Então, eu estava preparando essa meu data show, a palestra em si, e eu fiquei muito mal, Virgínia. Sabe, eu fiquei muito mal porque conforme você vai pesquisando, eu comprei livros, a gente sabe, mas você precisa, né? Como todo profissional que trabalha com seres humanos, com pessoas, a gente tem sempre que estar se aperfeiçoando, né? Se reciclando, não é o termo muito certo, mas a gente precisa estar muito atento às novidades. E aí eu estava pesquisando na internet, comprei livros, tudo para poder fazer a palestra, porque eu queria uma coisa, um diferencial para poder compartilhar com as pessoas para a cidade onde eu fui viajar, que foi uma cidade do interior de São Paulo. Jacupiranga. Até quero mandar um abraço, porque eu sei que hoje eles vão estar sintonizados também. E eu fiquei muito mal, Virgínia, fiquei muito mal a ponto de ir ao toalete, eu tive náusea, sabe? Eu me senti muito mal. E eu até conversei com a minha filha e ela fez, mãe, mas se você está desse jeito, porque eu liguei para ela assim, chorando. Eu Nossa, falei, nossa, eu estou péssima, estou muito mal, tal. Mãe, mas se você está dessa maneira, comunica que você não vai. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso porque é um compromisso, eu sou uma pessoa
respeitada, sou uma pessoa que tem muita responsabilidade. Eu falei, eu jamais faria isso. Mas eu te confesso, viu, Virgínia, para você e todos os nossos amigos que estão conosco, que foi muito difícil. Foi a pior palestra que eu fiz na minha vida. Foi, assim, algo muito, sabe, suado, assim, sabe? Foi muito difícil, até porque quando você começa a levantar os dados para formatar a sua palestra, você descobre que crianças de 1 ano, crianças de 6 meses são abusadas, né? E na grande maioria das vezes, em 80% dos casos, são pessoas da casa, da família, que frequentam a casa dessa criança ou desse jovem, né? Então eu fiquei muito tomada com esse assunto, e aí eu levantei essa bandeira. Eu falei, eu nunca mais vou deixar de falar nesse assunto. Graças a Foi Deus. uma forma até de... foi um embate para mim muito grande, mas eu falei, eu não posso, a partir do momento que você se conscientiza, não dá para você ficar... você tem que ter uma atitude efetiva. E aí, quando eu voltei, eu comecei a ir nas escolas e oferecer meu trabalho, graciosamente, tá? Eu faço como voluntária, e eu faço essas palestras para os professores. O intuito é conscientizá-los de maneira que eles possam lidar com o seu aluno, que eles possam reconhecer uma criança que já foi ou está sendo abusada, né? E aí não importa se é fisicamente, psicologicamente, não importa, mas assim, eu tento dar esse subsídio para que o professor, o educador, os profissionais que trabalham nas escolas, não importa se é rede pública, se é rede privada, particular, eu sempre que eu tenho essa abertura, eu adentro, faço o meu trabalho e venho embora. E é muito interessante porque os professores são muito carentes desse assunto. É mesmo. Eu achava que não fosse. Não, é como você muito bem disse, aqui no Brasil, esse tema é considerado tabu, né? Então é uma coisa assim, só se fala entre adulto, não é um tema legal, não é uma pauta de televisão bacana, sabe? Porque assim, não dá ibope, porque você começa a falar nisso, o pessoal se sente mal, muda de canal, então as emissoras também não têm muito interesse. Só que é algo, né? Embora exista o dia 18 de maio, que é o dia que, né, se mobiliza, conscientização, né? Conscientiza várias áreas, né, a educação, a área de saúde, enfim, vários movimentos, assistente social, várias pessoas se mobilizam, saem para a rua, levam cartazes, né? Por quê? Esse dia foi eleito, né, para poder fazer uso do combate, conscientizar as pessoas. Mas é o tipo do tema que deveria ser falado o ano inteiro, Virgínia. Com certeza. É algo muito sério, né? Então, por essa razão que eu faço esse trabalho, vou com muito carinho, faço, as professoras ficam muito felizes, me agradecem muito. Já teve caso de professoras me chamarem no particular e vir conversar que já foi vítima de abuso na infância. E aí aquilo mexeu muito com ela, sabe? Então a gente vê de tudo, mas assim, eu não consegui não lidar com isso. Então, assim, isso é uma questão de honra para mim, sabe? Levar esse trabalho em todos os lugares que me dão essa abertura, e eu faço isso graciosamente, porque por mais que a gente fale, ainda é pouco. É verdade. Né? Infelizmente. Que bom que tem, né? E que bom que o Estado, a prefeitura, eles abraçam, né? E permitem, né, que você possa fazer esse trabalho que é tão lindo e tão importante. Que você inspire outras pessoas, né? Outros psicólogos, psicanalistas, a fazerem o mesmo. Como você também, né, Virgínia, que faz um trabalho lindíssimo aí na internet. Obrigada. Fantástico o seu trabalho. Somos muitos sobreviventes. E precisamos falar, né, para que outras vidas sejam alcançadas. Essa é a meta, divulgar até que a maior quantidade de pessoas tenha ciência do que é abuso, né, seja ele físico, psicológico, sexual. Nós, como sobreviventes, doutora Sandra, nós, infelizmente, temos uma quantidade muito grande de vítimas de abuso sexual, né?
Nós somos sobreviventes de mães e pais narcisistas, a maior parte são mães, né? Claro, o narcisismo pode acometer homens e mulheres, mas é muito grande a quantidade de vítimas de mães narcisistas, e elas, infelizmente, boa parte dessas mães que têm esse transtorno de personalidade, elas permitem que as filhas e os filhos sejam abusados, e há uma pequena parcela também, não tão mínima quanto eu imaginava, mas sim tem muitas mães que são narcisistas que elas abusam sexualmente dos seus filhos e das suas filhas, de modo muito sutil, e só na vida adulta que essa filha tem conhecimento. Ela cresce sem saber o que é transtorno de personalidade narcisista, ela faz 20 anos, vai buscar ajuda, tem depressão, tem síndrome do pânico, algumas são psicóticas, e aí se deparam com narcisismo, e aí na terapia descobrem que a forma como a mãe dava banho não era banho, era pedofilia, era abuso sexual, que a mãe tocava de forma não como uma mãe deve tocar sua filha para dar banho. E aí que a ficha cai de que elas eram abusadas sexualmente pelas próprias mães. Então é um tema que precisa ser falado porque tem muita gente sangrando ainda, porque não entendia que era abuso, só lá na frente que foi entender e precisa de ajuda terapêutica, né? Então é um tema que precisa ser falado do nosso meio, nós que somos sobreviventes. É um tema bem pertinente porque existem muitas vítimas, homens também, muitos foram abusados sexualmente por parentes, tios, que também têm a mãe como mãe narcisista. Então, elas permitem e também elas abusam, né? Não necessariamente a mãe narcisista, ela é pedófila, né? Existem mães que não têm o transtorno de personalidade narcisista e também são pedófilas. Então, a pedofilia, ela chega em qualquer pessoa, não necessariamente o homem, né? É um tabu também falar que só o homem é pedófilo. Existem mulheres realmente que são pedófilas. Mas independente da patologia, ela não deixa de ser uma mãe tóxica, né? É verdade. É para permitir, para fazer tal coisa, né? É verdade. Extremamente tóxica, né, para essa criança. Porque a criança não tem discernimento, né? Ela não sabe. Até quando a gente pensa no pedófilo, uma das ferramentas que ele se utiliza para se aproximar de uma criança é a sedução, com dinheiro, com presentes, se mostrando muito bonzinho. Então, a criança se afeiçoa, né? Sim. Ela acha que aquilo é um carinho, que aquilo é um amor incondicional, que é um cuidado. Se essa criança for carente, então, ela se afeiçoa, ela se apega ainda mais com esse pedófilo, e aí ele pode ficar meses preparando, né, esse território aí para poder se aproximar. Então, é desumano quando a gente pensa nessas muito coisas. Cruel. Né? E assim, muito cruel. E quando parte da mãe, essa criança, ela se torna uma adolescente e ainda não percebe que é abuso, porque tudo que vem de mãe é amor, né? Tudo que vem de mãe, esse mês é o mês de conscientização do narcisismo materno, é o mês que nós sobreviventes divulgamos, porque é o mês das mães. E quando uma mãe ela é pedófila, a criança cresce achando que aquilo era amor, que a forma como ela era tocada, que tudo aquilo era amor, então ela não percebe, ela foi condicionada a naturalizar o abuso sexual. E é algo que não se conversa, né, entre amiguinhas, então ela só vai entender isso quando ela faz seus 18, 20 anos, quando sai do cárcere privado, porque muitas vivem em cárcere privado, e aí na terapia descobre que aquilo, mas há um condicionamento, e aí é um trabalho bem difícil para descondensar isso tudo, do que um tio, do que um irmão, porque são, né, não é o primeiro vínculo de afeto que você tem, que é a sua mãe. Fica muito entrelaçado quando vem esse abuso por parte da mãe. E aí, doutora Sandra, eu queria te perguntar... pode falar. Eu acredito, só para fazer uma parte aí, eu acredito que a dificuldade também se dê por conta que mãe é uma coisa muito sagrada. Né? Assim, culturalmente, a gente aprende que não se fala mal de mãe. Mãe, a partir do momento que nasce uma criança, nasce uma mãe. E essa mãe, ela é idolatrada, ela é santificada, ela é, sabe? Então, tem toda uma coisa na nossa sociedade
onde é terminantemente proibido, é pecado achar que uma mãe fez alguma coisa errada. Então, quando as pessoas, os adultos, convivem com essa máxima. Então, mesmo que a criança queira fazer uma queixa, o outro adulto pode falar, que isso? Você não pode, isso é pecado, Deus está vendo, olha o que você está fazendo. Então, tem toda uma lavagem, né, cerebral assim na criança, onde não se autoriza a criança a desabafar, mas se impõe na criança uma imagem de santificada. Então, a mãe é muito santificada, né? Só que tem mãe que é doente. É verdade. Né? Tem mãe que precisa de tratamento, tem mães que são extremamente tóxicas para os filhos. Né? E tem mães que precisam ir para o hospício, tomar Aldol na veia, porque estão para lá da anormalidade, eles precisam ser literalmente internados, são perigos até para a sociedade. Mas a sociedade não entende. Eu penso que tem dois tipos de mãe, a boazinha e aquela que larga o bebê na porta de casa de alguém, abandona só. Não existe um meio termo aí, né? Mas existe. Eu acredito, Virgília, que a diferença seria assim, não dá nem para dividir em dois espectros assim. Eu acho que tem a mãe normal, que tem dia que está ótima, né? Ela tem um amor incondicional. Essa mãe tem dia que não está legal e de repente ela vai errar com o filho, mas ela sabe, ela tem o insight de falar, nossa, peguei pesado, falei coisas absurdas, ou até mesmo a mãe que, né, sei lá, põe de castigo e tal, e ela vai, ela conversa, ela pede desculpa, ela se dá conta que pegou muito pesado, Sim. E que aquela criança só tem 5, 6 anos, 7 anos, e que ela não tem alcance, né? Então, essa mãe consegue voltar atrás e, em função do erro, ela consegue se lapidar, né? Ela fala, poxa, eu fiz isso, me arrependo, bate a culpa, né? Ela tem essa consciência. Agora, a mãe narcisista, ela age o tempo todo, as pessoas estão ali para servi-la, inclusive a criança. Então, ela não tem esse arrependimento. Muito pelo contrário, tudo que causa um dissabor, tudo que causa um desgosto para ela, a culpa são dos filhos. Exatamente. Os filhos são só objetos usados ao bel prazer dela, desde a hora que nascem, né? Fazem parte do projeto de vida dela. É a coisa, né? Tá sempre fora, né? Nunca ela, é sempre fora, né? E nós temos uma cultura na sociedade de maternidade compulsória, né? Toda mulher tem que ser mãe, senão ela é anormal, ela é um ET, né? O narcisista, o tempo todo, querendo comprovar que ele é o melhor dos melhores e normal, essa mãe ou esse pai tem filho. O pai não, porque não é cobrado, né, dos homens que tenham filhos, né? Mas a mãe é cobrada. Então, essa mulher se sente na obrigação de transparecer que ela é normal, aí ela aproveita para fazer o filho projeto de vida, né, que vai servi-lo, e também é um status, né, opa, eu sou boa em alguma coisa, pelo menos para demonstrar que eu sou boa mãe, né. Então elas mascaram, elas são cruéis e perversas porque tem o transtorno, mas elas fazem um teatro para a sociedade de que são boas mães, para parecerem normais, né. E aí eu queria perguntar como que é o comportamento das crianças que sofrem violência sexual, né? Se a gente for levar para as escolas, como que seria o comportamento em relação às outras crianças? Olha, Virgínia, o que a gente percebe é assim, a criança, quando ela é abusada, ela muda completamente o seu comportamento. Então, se ela era, por exemplo, se ela era uma criança expansiva, muito alegre, ela se fecha. Então, ela fica introvertida, ela passa a não participar das atividades na rua, na comunidade, na escola. Ela não quer mais ir para a escola, ou quando é obrigada a ir, ela tem um rendimento, o rendimento dela na sala de aula cai. Se ela sempre se alimentou com pouca quantidade, ela pode ganhar peso, né, e até chegar numa obesidade, até porque essa obesidade muitas vezes é uma forma de mascarar a dor, né, esse trauma que ela está passando. Então, assim, ela acaba não se cuidando mais, uma criança que
que foi violentada, porque, assim, se ela foi chamada de uma criança bonita, uma criança linda, ela fala, eu não quero mais ser linda, eu não quero ser bonita. Então, ela não se cuida, ela não tem asseio, sabe? Ela pode engordar, ela pode ter depressão, Perder são apetite várias também. coisas, né? Ela pode tanto perder o apetite como comer em demasia, né? Por conta da ansiedade. Então, é uma coisa assim muito difícil, porque assim esse isolamento social muitas vezes um sintoma muito forte, onde os pais começam a perceber alguma coisa, falam, nossa, ela nunca foi de ficar dentro de casa. Muitas vezes a criança demonstra essa insatisfação, esse medo que ela está sentindo, porque, na verdade, no início é tudo muito confuso. A criança não tem esse discernimento. Bom, até aqui é carinho, até aqui é amor, é um amor toque, tu já Caiu pra mim, gente. Não sei pra sabe? vocês. Peraí, voltou. Voltou? Então, a criança não tem, ela não tem o raciocínio, o discernimento de saber até onde é um carinho singelo, né, uma demonstração de afeto, e até onde começa um carinho do abusador, porque ele está tirando proveito, ele está se beneficiando. Então, a criança não sabe, até porque, geralmente, o abusador, ele agrada a criança, né? E aí a criança não sabe fazer essa distinção. Então, ela fica com a cabecinha dela muito confusa, né? Então, assim, peraí, mas parece que esse tio, ou esse padrinho, ou esse pai, ele gosta de mim, porque ele me agrada, ele dá presente, ele faz o que eu quero. Mas quando ele faz isso, faz aquilo, me toca, pede para ver minha calcinha, pede para fazer isso, aquilo, é estranho, mas a criança não tem esse discernimento. Não. Então, ela adoece, ela se isola, ela pode ficar muito agressiva. Se era uma criança calma, ela pode ficar muito hostil. Então, ela começa a bater em outras crianças, ela se rebela, sabe? Ela pode engordar, ter depressão, ficar ansiosa, ter insônia. Então, Não. geralmente, às vezes, as crianças, durante o pesadelo, ela fala o nome do abusador ou do pedófilo, né? Ou do pai. Então, é uma coisa, a criança muda totalmente o comportamento. E muitas vezes, quando as professoras têm esse know-how, quando elas têm esse insight, muitas vezes elas percebem por um desenho. Às vezes a criança não consegue verbalizar, ela não consegue falar o que ela está sentindo, ela não consegue nomear, dar nome aos sentimentos. Então ela desenha, e no desenho, muitas vezes esse desenho fica muito erotizado. Ele vem com partes íntimas, né? Com a genital do homem, genital da mulher. Então, às vezes, no desenho é que o professor, a professora percebe e aí encaminha, às vezes chama a mãe para conversar ou encaminha para o psicólogo da escola, sabe? Pelo desenho, pelo teor do desenho. Muitas vezes a criança, dependendo da idade, ela fica muito erotizada, então ela começa a passar a mão dentro, ela põe a mão dentro da calcinha, ela começa a se acariciar, só que ela não tem Maldade, né? malícia, ela não tem maldade. Na verdade, aquilo ela fez porque assim, ela tem uma sensação boa, mas ela não sabe que o outro fez aquilo com malícia, né? Uhum.